Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje, deste dia em que celebramos Santo Inácio de Antioquia, bispo, mártir, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podendo fazer mais do que isto, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Quer dizer, Jesus tem diante de si uma grande multidão. E o que faz Jesus? Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Quer dizer, Jesus começa a ensinar primeiro aos seus discípulos. E o que Jesus diz para os seus discípulos? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amados e amadas de Deus, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus diz aqui qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Jesus está alertando os discípulos para tomar cuidado com as atitudes dos fariseus, para tomar cuidado com a forma de vida que os fariseus levam, para tomar cuidado com a forma de ação dos fariseus. Jesus resume isto na palavra hipocrisia. Quer dizer, a hipocrisia que caracterizava a forma de ação, a forma de vida, a forma de conduta dos fariseus. E continua Jesus: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui da proclamação do Evangelho. Jesus está falando aqui do anúncio do Evangelho. Aquilo que foi dito ocultamente, aquilo que foi dito ao pé do ouvido, aquilo que foi dito no quarto, deve ser proclamado para todos, deve ser anunciado para todos. A imagem aqui será ouvido à luz do dia e a imagem será proclamada sobre os telhados, quer dizer, deve ser anunciado para todos, deve ser proclamado para todos. O ensinamento que Jesus dá aos discípulos a sós, o ensinamento que Jesus dá aos discípulos aos pés do ouvido, o ensinamento que Jesus dá aos discípulos em particular, deve ser proclamado para todos, porque o Evangelho é para ser proclamado para todos, deve ser anunciado para todos. Jesus continua: pois bem, meus amigos, eu vos digo, é bonito, amados e amadas de Deus, Jesus chama os discípulos aqui de amigos. É uma expressão bem típica que depois o Evangelho de São João vai desenvolver. No Evangelho de São João, Jesus chama os discípulos de amigos. O amigo é aquele ao qual ele confia os bens, ele confia os segredos da sua casa. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, quer dizer, da perseguição, a perseguição que mata, a perseguição que oprime as pessoas, a perseguição que
que castiga as pessoas. Não tenhais medo disso, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Quer dizer, temei aqueles que podem vos lançar no inferno. Temei o perder a vida. Temei o perder a existência, quer dizer, ter a vida reprovada, a existência reprovada para a eternidade. Isto que vocês devem temer. Continua Jesus: sim, eu vos digo, a esse temei. Amados e amadas de Deus, a esse temei, quer dizer, temei isso, temei perder a vida para a eternidade, temei perder a existência para a eternidade, temei ser lançado no inferno. E Jesus mostra agora que o Pai do céu cuida de cada um dos discípulos, que o Pai do céu cuida dos seus. Jesus continua: sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Amados e amadas de Deus, o Pai do céu cuida do discípulo, o Pai do céu cuida das aves do céu, cuida dos pardais, o Pai do céu cuida também dos seus filhos e filhas, o Pai do céu cuida dos discípulos. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Quer dizer, o Pai do céu cuida dos discípulos, o Pai do céu cuida de cada um. Mesmo na perseguição, os discípulos não devem temer, porque o Pai do céu, que cuida dos pardais, que cuida da natureza, que cuida de tudo, cuida também dos discípulos. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a sermos um pouquinho mais evangelizadores, nos ajude a também termos esse compromisso de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que também a perseguição, também a incompreensão por causa do nome de Jesus pode fazer parte da nossa vida. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que o Pai do céu cuida de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.